Programa Mais Estilo. Oferecimento Bioextratos, a força da natureza. Hoje o programa Mais Estilo está aqui na Pousada Botânia com a Lígia Falcão, que é a nossa consultora de imagem e estilo. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, querida. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Já estava morrendo de saudade dessa pujona, mas eu já agarrei ela aqui e falei que ela não some mais. A gente volta já já, depois dos comerciais, falando sobre o poder dos acessórios com essa mulher poderosíssima. Não sai daí não que a gente volta já já. Meu cabelo tem pressa de crescer. E o seu? Lançamento. Bioextratos Força com Pimenta. Tecnologia exclusiva Bioxil. Propriedades da pimenta e microqueratina. Para um crescimento saudável com brilho extremo. É hora do seu cabelo crescer e brilhar. Bioextratos. Cosméticos naturais. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Estamos aqui com a Lígia Falcão, que é a nossa consultora de imagem e estilo. Estamos aqui na Pousada Botânia, que é uma delícia. E hoje a Lígia vai falar um pouquinho pra gente sobre o poder dos acessórios. Tudo bem, Lígia? Tudo, Mi. Conta um pouquinho pra gente da onde que surgiu essa história, os acessórios. Conta um pouquinho disso. Na verdade, assim, adorei essa pauta de hoje. Gente, a gente não gosta muito de acessório, não sei se já deu pra notar, né? Não, a gente nem gosta. E, assim, exatamente por isso, pra poder falar sobre um tema que é um tema que me toca tanto, é um assunto que eu gosto, Sim. porque eu sou louca dos acessórios, assim como Nós você, somos né? as loucas. E eu acabei, né, recente, de fazer um curso sobre acessórios com a professora Leila Fraga, da Ecole, que é uma querida, e depois eu vou mandar o link para ela assistir o programa também. E é legal a gente, além de só saber sobre o assunto intuitivamente, né, a gente aprender o porquê das coisas, né? Se aprofundar um pouco mais, né? Isso que a Lígia tá falando é muito importante, porque quem não conhece muito, assim, de moda profundamente, não sabe quantas histórias existem, né? A história da moda é uma coisa maravilhosa, Sim, né? sim. E a Lígia não se cansa de se aperfeiçoar e de estudar, e sempre mais ela tá em busca, e ela fez agora um curso só focado em acessórios. Então ela tem muita novidade pra contar pra gente. E aí, como é muita coisa, eu fiz até uma colinha. Ai, gente, a gente super libera cola, porque a gente quer todas as informações em primeira mão aqui no programa Mais Estilo. Pra poder passar para todo mundo o máximo de conteúdo possível também, né? Então, na verdade, a questão dos acessórios, ela tem a ver, num primeiro momento, com a questão da necessidade da gente se vestir. Lógico. Né? E por que houve essa necessidade? Essa necessidade ela tinha a ver com duas coisas. Com a necessidade de se proteger, lá no homem pré-histórico já, né? Contra o frio, a questão da fome, a caça, tudo isso. Sim. E num segundo momento, os acessórios eles surgem depois da vestimenta como uma necessidade de destaque, de diferenciação. Né? Então, quando a gente usa um acessório, isso é assim até hoje, né? A gente tá
tirando, de repente, um look do lugar comum. E muda completamente. Uma pessoa que tá com um vestido como o seu, só o vestido sem os brincos, é uma cara. Uma pessoa que tá com os brincos já muda completamente, né, Lígia? Exatamente. Então isso é o quê? É o que traz a personalidade? Também, tem a questão da personalidade. E isso tudo também muito atrelado à questão da vaidade também, né? Então, num primeiro momento, teve a questão da necessidade, Sim. que era a vestimenta, pela vestimenta, e depois a questão da vaidade, com esse olhar de querer se diferenciar do todo, né? Isso é muito bacana, É muito legal. Então, o homem da pré-história, ele se enfeitava, usava pele. Quanto mais pele um homem na pré-história ele usava, mais ele passava a questão do status dele, de um bom caçador, de um homem que ia lá e alimentava a família dele, alimentava a fêmea dele, a mulher dele, né? Então, a impressão que ele causava, né? Era uma coisa poderosa, Isso, né? Exatamente. E aí, num dado momento, ele começou também a se adornar com ossos, com garras, com dentes, né? Para poder dizer, olha, eu caço, olha aqui, a prova de que eu caço, né? E ele também se adornava com isso. Então, desde da pré-história, a gente já tem essa história dos acessórios. Isso é incrível. Então, estudar a moda é muito além do que só vestir e gostar, né, Exatamente. Lígia? É muito bacana. E é um pouquinho disso que eu queria trazer hoje também, né? Então, vestir-se como uma questão de necessidade básica, da fome e do frio, e a necessidade de distinção, como um líder, com relação à sexualidade, porque quanto mais bem-sucedido ele era ali, mais fêmeas ele atraía para ele também. E a necessidade de procriar, tudo isso, né? Depois a gente vem para a idade da pedra polida, que já é no Neolítico, né? Onde começa a existir as atividades agrícolas. Então, o homem ele não caça mais, ele começa a praticar agricultura. E aí ele precisa estocar aquele alimento, né? E aí começa a produzir artefatos em cerâmica, em argila, né? E as sementes que sobravam a partir desses frutos e dessas coisas que eram semeadas e colhidas, ele começou a criar adornos a partir das sementes. Gente, que incrível isso. E hoje a gente tem as biojoias, que estão aí super em alta. Que a gente né? até trouxe, depois já ia mostrar um pouquinho pra vocês, de um pouco de cada acessório, né? Sim. A gente trouxe um pouquinho de cada para poder falar e mostrar. Para poder falar e mostrar tudo isso, né? Depois disso, a idade dos metais, onde o homem descobre o bronze, o cobre e o ferro. E aí nasce o ofício, né, já desde lá de trás, de fundição, é onde ele descobre também como fundir esses metais. Gente, e aí ele cria ferramentas a partir disso. A agricultura se torna um pouco mais elaborada na medida que ele tem as ferramentas também para poder trazer isso para o dia a dia dele. Tá? Então, olha de quanto tempo atrás a gente está falando, Muitos anos. E depois vem a Antiguidade, com Egito, com Roma e com Grécia, né? Quando a gente fala de Egito, aí sim começa a nascer a questão das joias, propriamente ditas. Joias, com os faraós, aquela história toda, Cleópatra, né? E o que acontecia no Egito? Eles criaram as joias, as primeiras joias foram criadas no Egito, e joia em francês se fala bijou. Bijou em francês significa joia. E aí tem até uma brincadeira, um trocadilho que se fala: o único país onde se guarda joia, bijou em cofre, é na França. Gente, porque bijou lá é joia, né? Então as joias realmente elas nasceram com os egípcios a partir da crença que eles tinham de que o faraó ele era um deus e que quando ele morria ele renascia depois, né? E para isso eles construíam aquelas pirâmides, né? Aquela questão toda que a gente estuda no colégio, né? E eles deixavam junto com, quando a pessoa morria, o faraó morria, mumificavam, deixavam ali e todas as riquezas do faraó junto, inclusive suas joias. Verdade, né? gente. Porque para quando ele ressuscitasse, ele ser rico de novo, ter acesso a tudo aquilo. É o que eles acreditavam e faziam isso. Exatamente. E aí tem as figuras icônicas, né? A pirâmide de Tutankhamon, que foi descoberta em 1922, agora já, né? E eles encontraram, até anotei, isso é super interessante, a máscara mortuária desse faraó, ela só de metal e de pedras preciosas, 54 quilos. Meu Deus! Era muita riqueza. Nessa época eles usavam muitas máscaras, muitas, tipo coroas, não sei esses isso, adornos, né? Na cabeça, muitas coisas que vinham, né, assim, e tudo era joia, Joia, né? e só os faraós, na verdade. Só quem era rico, que eram os faraós, né? E a Cleópatra foi a única faraó mulher, né, que foi eternizada no cinema por Elizabeth Taylor. Quem não assistiu esse filme, gente, assista. Gente, tem que assistir. É maravilhoso, né? Maravilhoso.
E aí depois, essa coisa também no Egito da joia como talismã, o olho de Horus, toda essa coisa, porque é coisa da proteção. E a gente tem isso até hoje também, Com né? certeza. Aqui no Brasil mesmo, se a gente vai para o Nordeste, as mulheres do Nordeste, as pessoas do Nordeste, elas usam muito a joia como talismã e como símbolos religiosos. Muito. Com a coisa da proteção, Sim. tudo isso, né? Depois a gente vai para Grécia, que é um povo que era, né, litorâneo, vivia à beira do mar. E como principal ferramenta, né, digamos assim, como principal representante dessa época, a gente tem as pérolas. Nossa, que eu sou apaixonada. Qualquer coisa com pérola, para mim é... Adoro. E aí eu descobri nesse curso também, que a gente sabia isso intuitivamente, mas eu não sabia dar nome aos bois, né? Que existem vários tipos de pérolas. A mais preciosa, ela se chama Salt Sea, que é encontrada nos mares do sul. Depois tem a pérola negra, tem a biwa, tem uma pérola que ela é em formato de arroz. Tem, essa de arroz eu tenho um cordão até hoje, linda. que foi comprado no Havaí, que é maravilhoso, que ele tem umas 10 voltas. Eu até podia ter trazido pra gente mostrar. Mas não lembrei dele. Não tem problema. É uma coisa maravilhosa. É linda, lindo, né? Lindo e ela demais. realmente parece um grãozinho de arroz, Parece o formato um arroz, dela, só né? que ela tem um brilho especial, ela é diferente, ela é linda. É linda, né? Linda, foi um presente maravilhoso. Maravilhoso. Guarde isso e passe Tá isso para suas super filhas guardado, depois, porque super é guardado. uma relíquia de família mesmo. Aí tem as pérolas barrocas, que é aquela pérola que ela não é tão redondinha, ela é mais... Eu adoro essa, eu gosto muito da pérola barroca exatamente por essa desconstrução. Eu acho ela que linda. tem. As desconstruídas, pra mim, são as mais lindas. Eu também gosto muito. E aí tem a Mabe, que ela é uma meia esfera, tipo isso aqui, né? Ela não é redondinha, ela é achatadinha. Que é lindíssima. E ela tem o tal de banho de naca, assim como a pérola shell também tem. Então elas são criadas, elas não são realmente, elas não vêm da natureza, são pérolas que a gente cria e a gente dá esse banho de naca para trazer esse brilho perolado, né? E a pérola, durante a Idade Média, o uso da pérola, ele ficou restrito ao clero. Só quem era do clero é que podia usar a pérola. Então, se a gente visita um museu, visita algum lugar que tenha joias dessa época, joias religiosas, você vai ver muito uso da pérola. Depois disso, né, também ainda... Não, antes de mudar, só uma coisa também que é interessante com relação a essa civilização, que assim, não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando a gente pensa nos gregos, a gente lembra muito daquele uso da túnica. Muito. A túnica branca, e era aquilo. Por quê? Porque eles preferiam se adornar com os acessórios do que usar uma vestimenta que chamasse atenção. Eles queriam chamar atenção realmente através dos acessórios. Que impõe uma, né, realmente chama muita atenção, traz muito poder, traz muita personalidade a uma roupa, né? Exatamente. Até quando você coloca, você falou agora das túnicas, mas quando você coloca um vestido branco, uma blusa básica branca, e joga um baita de um acessório, nossa, né? O look fica maravilhoso. Fica maravilhoso, né? Sim. E aí depois, ainda no período greco, né, o período helenístico, aí sim eles começam a dar valor à joia pela joia, porque antes era essa coisa muito de... o embelezamento do corpo, né? Então, não necessariamente precisava ser uma joia que chamasse mais atenção do que aquele corpo, né? E aí sim, inclusive com camafeus, com símbolos, com imagens dos deuses gregos, né? Camafeus foram muito usados, né? Muito bonito. Até hoje, né? Esses com imagens de mulheres. É uma coisa temporal, né? É uma peça temporal que quem gosta. E é muito romântico, é uma peça muito do estilo romântico, porque tem essa coisa de remeter a algo, muito. Quando alguém. usa, então, como broche ou como botão, que coloca um laço junto, eu acho super delicado. Maravilhoso. Lindo, né? Depois Roma, com a influência das guerras, eles eram um povo muito bélico. Então, a joia, para eles, era uma moeda de troca por armamento bélico. Então, eles usavam as joias como a moeda de troca. E nessa época, então, por isso, os ourives lá, na civilização romana, eles aprenderam o ofício de usar as joias para fazer armamentos de guerra e de proteção, as armaduras. Que legal. E aí surgem, sabe o quê? Os braceletes. Porque esses eles braceletes usavam, que a gente usa hoje. Com certeza. Nas guerras eles usavam Isso. aqueles braceletes enormes aqui de proteção. Para se proteger, porque era espada, né? Então eles botavam, porque isso aqui é muito sensível, um corte aqui pode levar a uma morte. Então eles usavam os braceletes como proteção. Olha, gente. E tem todo esse contexto de guerra, e daí que surgiu né? o bracelete, O né? bracelete. Que a gente usa até hoje, que depois a gente vai mostrar aí pra vocês. Tem vários. Exatamente. Olha, que massa. Então olha só como é que a história ela é interessante, né? As Muito. coisas vêm lá de trás e vêm fazendo um sentido e tudo tem
um porquê, Tudo na verdade. Tem um porquê. E, na verdade, para quem acha que moda é uma coisa fútil, é porque não estudou moda. A história da moda realmente é incrível, Exatamente. é encantadora. Quando você pensa que um bracelete surgiu por esse motivo, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, né? É incrível. Eu gosto muito. Depois do Renascimento, que tem, a gente vive um momento do antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro do universo. E aí tem aquela imagem icônica de Davi, de Michelangelo, né? Que é aquela coisa perfeita, a perfeição em forma de homem, né? E eles, sim, nessa época, com a questão do senso estético, da perfeição, né? E aí, o que é muito interessante é que nessa época também do Renascimento, nasce a classe burguesa. E os burgueses, eles queriam se vestir igual aos nobres, igual ao clero, da mesma forma, usar as mesmas joias, os mesmos ornamentos, mas eles não possuíam dinheiro para isso. E aí surgem, então, já nessa época, as falsificações. Então as réplicas surgiram nessa época. Sim, já desde essa Gente, época. tô pasma, isso eu não sabia mesmo. Nossa, tô amando esse papo. Eu vou chamar os comerciais e a gente volta já já com mais informações. Não sai daí não, que a gente volta já já com a Lígia Falcão aqui na Botânia. Estúdio Fit. Venha cuidar da sua saúde e bem-estar com quem entende. Musculação personalizada, cross-training, pilates, fisioterapia, massagem, estética, nutrição e muito mais. O Estúdio Fit funciona todos os dias da semana, com horários que vão de acordo com a sua necessidade. Venha nos conhecer e fazer uma aula experimental. Praça Nilo Peçanha, número 23, no Alto. Telefone 97524-7246. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais liso. Nova linha mais liso da Biostratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Testes de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou o mais liso da Biostratos. Fios 3 vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Voltamos dos comerciais aqui na Pousada Botânia com a Lígia Falcão, que é a nossa consultora de imagem e estilo, e hoje estamos falando sobre o poder dos acessórios. Afinal, qual mulher que não ama, gente, acessórios? E a gente tá falando um pouco da história dos acessórios, né, Lígia? Isso. Então a gente parou numa época que era a época que começaram as réplicas, imitações, falsificações, que foi a época da... Foi a época do Renascimento, né? Com o surgimento da classe burguesa. Isso aí, quando surgiram os burgueses que queriam se igualar ao clero e a nobreza. à nobreza. Isso. Então continua essa história que está interessantíssima. Não, e é isso tudo também para dizer que quando a gente fala, né, das falsificações, Sim. e a gente usa também a expressão semi-joia, né? Na verdade, não existe semi-joia. Igual você falar que alguém tá semi-grávido. Ou tá grávido ou não tá grávido. Né? É a mesma coisa, ou é joia ou não é joia, né? E quando não é joia, ou seja, quando não é feito de uma pedra preciosa, e pedra preciosa também você tem de maior valor ou de menor valor, você também não tem pedra semi-preciosa. Não existe semi-preciosa. E falam muito isso, exato. Semi-preciosa. Como não, assim, ou é preciosa ou não é, né? De maior ou menor valor. E aí a gente tem, quando não é isso, a gente tem o que a gente chama de bijuteria de luxo ou joia folheada. Ah, tá, que tem muito, né? Isso. A gente, nossa, na época que eu era criança para adolescente, eu lembro muito das pessoas, amigas de minha mãe, falando, é folheado a ouro. Lembra disso, né? Deve ter sido uma época que a sua mãe também deve ter conhecimento mais a isso, né? Porque usavam muitas joias, depois eu acho que o preço, não lembro o que aconteceu muito na época, mas deve ter ficado um valor muito elevado. E começou a surgir muito isso de semi-joias, né? De folhados, aliás. Joias folheadas. Eu lembro muito folhado, isso ficou muito na minha cabeça. Ou bijuteria fina. Então, essa coisa de semi-joia, pedra semi-preciosa, isso não, na verdade não existe, tá?
E aí no Brasil, né, tem um relato do Debré, que tem até lá uma rua Debré no Rio, né, que é um francês que ele veio para o Brasil e ele ficou 15 anos no Brasil e ele fez vários retratos dessa época que ele morou no Brasil, que foi no século 1800 e alguma coisa. E aí ele faz relatos de escravas usando joias. Mas por que elas usavam joias? Porque os donos das escravas, eles queriam mostrar que eles tinham tanto dinheiro, tanto poder, que inclusive as escravas deles podiam se ornar, né, com joias. Gente, isso é muita ostentação. Muita ostentação, né? Muita. Gente, como assim? E aí, quando a gente fala também de joia, é importante falar da joia na realeza, né? Quando a gente pensa na rainha Elizabeth II, que ela tem uma coroa para cada situação, né? E a gente vê hoje a Kate Middleton, por exemplo, que usa de uma forma completamente diferente esse acessório joia, né? Totalmente. Então, vem tendo também uma mudança conforme o tempo vai passando. Algumas coisas vão realmente sendo interpretadas e fazendo sentido de uma outra forma. Sim, com certeza. Né? Ela já usa umas coisas uns acessórios muito mais discretos, joias mais discretas, até o chapéu ou qualquer outro adorno que ela vai usar, sempre de forma mais discreta. Muito mais discreta, né? Do que a rainha, por exemplo, né? E aí, o porquê, né, de querer falar sobre acessórios, depois a gente vai no próximo programa mostrar os acessórios, porque o acessório, na verdade, ele é um multiplicador de looks, né? Você tem o mesmo look, você muda o acessório, você tem um novo look. Com certeza. Agora, só uma pausa para falar que eu acho a rainha o máximo, gente. Aqueles acessórios todos, eu acho ela uma fofura. Né? Eu acho, assim, que ela exala uma coisa maravilhosa através dos acessórios. Para mim, quando eu vejo a imagem dela, sempre com alguma coisa... sempre alguma coisa que traz alegria, né? Então eu acho incrível o que ela consegue passar. E aí não tem a ver com acessório, tem a ver com cor, mas só pra gente finalizando. Também, porque ela usa muitas cores fortes. Sabe por quê? Por quê? Com a cartela Descobri também. dela? Não, porque se der um trelelê qualquer na multidão, ela não se perde. Os guardas não perdem ela de vista. Isso? Gente, é um código de vestimenta da realeza. É mesmo? Sim. Porque as princesas são sempre super discretas. As princesas podem ser sequestradas, levar todo mundo. Mas agora a rainha não. Tá sempre de verde-limão, cores neon. Necessariamente não sei nem se é o gosto pessoal dela, mas ela precisa se vestir Nem dessa forma. a cartela de cores dela. Piorou! A gente não sabe nada disso, mas que ela fica ótima, fica. E traz alegria mesmo, porque são cores que trazem alegria, né? Sim. Isso é muito incrível. Então era isso, assim, queria contar um pouquinho disso. A gente amou saber um pouco da história dos acessórios. A gente tem muita mais informações para passar para vocês. Sim. Que a gente vai passar no próximo programa, que a gente vai mostrar os acessórios. É legal vocês, assim, prestarem atenção em tudo que foi falado aqui, para quando a gente for mostrar, né, vocês entenderem um pouquinho dessa história toda. É isso né? aí. Muito obrigada mais Obrigada uma a você, vez. querida. Sempre maravilhoso estar com você. E, gente, acompanhem tudo. Dá suas redes sociais para quem tá aqui. Sim. O meu Instagram, Miroá, consultoria de imagem. E meu contato no WhatsApp, 21 98766 2722, Lígia Falcão. Isso aí, sigam a gente em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e até a próxima. Tchau, tchau. Programa Mais Estilo. Oferecimento. Bioextratos, a força da natureza.